Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês que estão acompanhando e irão rezar conosco, pedindo o Espírito Santo e também ouvindo o Santo Evangelho. Vamos iniciar, mas antes de ouvirmos o Evangelho do dia, vamos rezar, pedir àquele que é um inspirador, é um mestre da vida interior, aquele que falou pelos profetas e aquele que falou na boca de Jesus, e Jesus nos mostrou quem Ele é, o Espírito Santo, pedi-lo para que venha ficar conosco. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho que ouviremos está em João 4, de 43 a 54. Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus e realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje nesse Evangelho, nós vemos esse oficial do rei, que no Evangelho de João é apresentado como um segundo sinal de Jesus. O primeiro sinal foi as bodas de Caná, e agora aqui é o segundo sinal. E qual é o sinal que João nos apresenta para que nós possamos crer em Jesus? O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho. Esse segundo sinal é justamente a fé deste oficial romano, desse oficial do rei, funcionário do rei, melhor dizendo, que vai até Jesus. Veja, Jesus havia acabado de chegar de Nazaré, e lá em Nazaré ele não foi muito bem aceito na sua própria terra. Agora voltando para Galiléia, onde ele havia transformado a água em vinho,
ali também havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Muitos foram até Jesus, mas muitos foram até Jesus por curiosidade. Assim como hoje, né? Muitas pessoas vão atrás de curiosidade, vão atrás de pessoas só por curiosidade, não vão por fé. Tanto que quando ele chega, Jesus diz: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei vai até Jesus com uma finalidade. Ele vai porque precisa de uma graça. Ele vai porque precisa de Jesus. Ele vai porque seu filho está morrendo. E a única esperança daquele homem não são os médicos mais, mas é Jesus. E se ele vai até Jesus com esta intenção, é porque ele acredita nele. Ele tem fé nele. Tanto que Jesus ele disse, aliás, o funcionário num primeiro momento: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas Jesus lhe disse: pode ir, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Veja, irmãos, onde que está a fé? Acreditar na palavra de Jesus não precisa ver, mas precisa crer. E porque ele creu, ele pôde ver as maravilhas de Deus. Veja o que é a fé. A fé não é ver, mas a fé é crer. E crer no quê? Crer na palavra. Dar sentimento à palavra. E o tempo da quaresma é um tempo da gente treinar a ler a palavra, a escutar a palavra e pedir o dom de Deus, o dom da fé, para que possamos crer e aceitar essa palavra de Deus na nossa vida. O homem foi embora, acreditou na palavra e antes dele chegar em casa, o funcionário, um dos seus empregados, foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Ele diz: a febre desapareceu ontem, pela 1h da tarde. E o pai verificou que tinha sido exatamente naquela hora em que Jesus havia lhe dito. É a hora que ele estava diante de Jesus. Veja a importância, irmãos, da fé nos levar até Jesus. Quem tem fé vai até Jesus. E quem vai a Jesus obtém a graça. Quando se vai a Deus com fé, não volta para casa do mesmo jeito. Quando voltamos para casa, a graça já está. A graça já chegou antes de nós. Deus já enviou sua graça antes de nós. Mas para que possamos obter a graça, ou melhor, tomar posse da graça, é ter fé. E aquele homem abraçou a fé com toda a sua família. A fé que ele teve em Jesus não só transformou o coração dele, como obteve a cura para o filho que estava à beira da morte, como para toda a família. Toda a família foi agraciada com o dom da fé. Veja, o milagre é para isso, para despertar a fé no coração de cada um de nós. Há pessoas que veem no milagre o milagre pelo milagre. Quando Deus faz um milagre, é para despertar a fé. E a fé não é ver. A fé é crer sem ver. Mas quando eu creio, eu vejo os sinais. Eu vejo a obra de Deus sendo realizada ao nosso redor. Creia em Deus. Firme tua fé no Senhor. E se não a tem, peça a Deus que dá deliberadamente àqueles que pedem o dom da fé. Eu creio, Senhor, mas vem em socorro à minha falta de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.